Queridos, o pastor John Piper acrescenta essa lista, dizendo o seguinte, presta atenção. Estamos cercados de pessoas não convertidas que acham que creem em Jesus. Há bêbados nas ruas que dizem que creem. Casais que dormem juntos sem serem casados dizem que creem. Pessoas idosas que não têm frequentado os cultos, nem procurado comunhão durante 40 anos, dizem crer. Todos os tipos de frequentadores mornos e mundanos da igreja dizem crer. O mundo está cheio de milhões de pessoas não convertidas que dizem crer em Jesus. Não adianta dizer a essas pessoas que creem no Senhor Jesus. A frase é vazia para elas. Porque muitas pessoas ouvem o apelo evangelístico, creia no Senhor Jesus, mas não muda nada. Porque crer em Jesus para elas é vazio. Não tem mais nenhum significado. Elas pensam que crer em Jesus é acreditar nele. Simplesmente acreditar. E sabe por que isso acontece, irmãos? Acontece porque esses evangélicos têm apenas uma concordância mental, uma crença sentimental, uma fé religiosa, igual à crença dos adeptos das religiões mundiais. Eu peço que você atente para isso, querido. O objetivo é que cada um de nós examine a si mesmo. Eu sou cristão ou eu tenho uma crença religiosa em Jesus? Eu fui regenerado? Ou a minha fé é igual a de qualquer seguidor de qualquer outra religião? O que é a fé falsa? A fé falsa se limita a uma concordância mental, uma crença sentimental, uma fé religiosa em Jesus, igual à fé dos adeptos de outras religiões. Por exemplo, uma fé como a dos espíritas, islâmicos, budistas, mormons, testemunhas de Jeová. Esses evangélicos nunca experimentaram a conversão bíblica. E uma razão que não a experimentaram é porque nunca compreenderam o que é crer em Jesus. Eu vou te mostrar agora alguns dos versículos da Bíblia mais mal compreendidos em nossos dias. Veja bem, alguns dos versículos da Bíblia mais mal compreendidos em nossos dias. Porque eles são retirados do contexto bíblico. Eles são retirados do contexto teológico, do que é crer em Jesus, segundo as Escrituras. As pessoas usam esses versículos e entendem esse crer como se fosse o credo espírita, o credo islâmico, o credo budista. Olha os versículos. Leia comigo João 6,47. O que é que diz? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Atos 16:31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando os apóstolos e Jesus falaram essas palavras, irmãos, a gente não imagina o que eles estavam querendo dizer. Eles estavam falando, olha, vai haver uma revolução na sua vida. Seu coração será outro. Sua vida será outra. É isso que ele está falando com crer. Porque com o coração se crê para ser justificado, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Seu coração vai mudar profundamente, extremamente.
e sua vida também vai ter uma mudança muito grande. Era isso que eles entendiam. Então, qual é o problema com esses versículos hoje? Escute bem, na era apostólica, as palavras crer ou ter fé eram compreendidas como uma dedicação da vida ao objeto da fé. Era isso que significava na era apostólica. Crer em Jesus. Uma dedicação de toda a vida, em todos os aspectos dela, ao objeto da fé, que era Jesus Cristo. Então, ter fé implicava uma adequação da nossa vida em lealdade ao que se cria. Quando a pessoa cria em Jesus, na era apostólica, isso significava que ela faria, e ela ia fazer, uma adequação de toda a sua vida, em todos os aspectos, em lealdade àquele que ela cria, agora que era Jesus. Jesus e os apóstolos entendiam que o ato de crer, necessariamente, levaria a pessoa a uma mudança de vida, a um comprometimento ético-moral, que era o arrependimento de pecados. A Bíblia toda, irmão, entende fé, carregada, nunca dissociada, mas sempre carregada com algo que se chama arrependimento de pecados. E sabe qual é a essência, o significado essencial da palavra arrependimento? Mudança. Mudança da mente, das emoções, dos desejos, dos anseios, e mudança da vida prática, em conformidade com o que se cria agora. Arrependimento muda o modo de pensar, mudam, alteram-se, renovam-se, são transformados os pensamentos, são transformados os desejos, os anseios, são transformados os sentimentos, e tudo isso em direção àquele novo objeto da fé. Então, se isso não acontecesse numa pessoa que dizia crer em Jesus, o crer ou a fé era falsa. Se não acontecesse mudança de coração, de mente e, consequentemente, de vida prática, de conduta prática, em submissão a Cristo, a fé era falsa. Jesus e os apóstolos sempre entenderam fé conectada, anexada, enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então aqui Paulo e o seu companheiro chegaram numa certa igreja, e eles narrando a conversão dos gentios, igreja de judeus, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Por que essa alegria? O que é que aqueles cristãos entendiam por conversão? O que eles estavam querendo dizer? E eles entendiam por conversão. Olha Atos 11, 18. Atos 11, 18. Juntos? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios, ou seja, aos não-judeus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, conversão é arrependimento. Deus lhes deu o arrependimento para a vida eterna. Esse é o primeiro, um dos elementos da conversão. Arrependimento, conversão bíblica. Atos 14, 27, o que diz? Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios o quê? A porta da fé. Conversão é o quê? Agora? Fé. Antes era, nós vimos que é arrependimento. Nesse versículo é fé. Só há conversão bíblica, só há cristão verdadeiro
quando o coração dele está cheio de confiança em Cristo e arrependimento de pecados. Essa pessoa se converteu. Se existe só ali fé, o que existe ali é um elemento ainda religioso. Olha, você pode deixar o catolicismo. Você pode abandonar o catolicismo e se tornar membro, integrante de uma igreja evangélica. Você, se não houve arrependimento de fé, você mudou de religião. Você não foi salvo. E como as igrejas evangélicas hoje, na maioria, não pregam mais o evangelho, isso está acontecendo em montões de pessoas, montões de gente. Está deixando espiritismo, religiões afros, deixando o catolicismo e entrando nas igrejas evangélicas. Mas só estão mudando de religião, porque a igreja evangélica não prega mais o evangelho. Talvez eu estou falando que você está triste. Porque ouvir o evangelho é complicado. Ouvir o que é fé bíblica, o que é cristianismo, é complicado, mas é a nossa necessidade absoluta, queridos. É a nossa necessidade. Senão nós vamos ficar aí religiosos, e aí chega no dia do juízo, sabe o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É melhor você me ouvir falando isso aqui agora para você. É melhor você ouvir essa pregação que talvez considere dura, difícil, desagradável, do que você ouvir no dia do juízo, Jesus te dizer, aparta-te de mim para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Não é melhor você ouvir isso agora? Ouvir essa pregação? Então, arrependimento e fé, isso é conversão bíblica. Isso é crer de fato em Jesus. Agora, Atos 3,19, o que diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas. Algumas pessoas perguntaram para ele, o que nós faremos? Porque, diz o texto, o coração deles estava quebrantado. E eles falaram, o que nós devemos fazer? Olha que Pedro disse que ele não precisava crer. Que Pedro não disse para eles crerem. Pedro disse o quê? Arrependam-se e convertam-se, e os pecados de vocês serão cancelados. Por quê? Porque se eles se arrependessem e se convertessem, a fé já estava embutida no arrependimento. Se uma pessoa se arrepende, crê e segue Jesus, claro que ela creu em Jesus. Talvez ela nem tenha ouvido falar, você tem que crer, você tem que crer. É possível uma pessoa crer sem se arrepender, mas não é possível se arrepender biblicamente sem crer. 1 Tessalonicenses 1,9. 1,9 diz o quê? Juntos? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses, o meu ingresso no meio de vocês, ou seja, a minha presença aí, a minha proclamação do evangelho a vocês, Tessalonicenses. Olha os resultados maravilhosos. Vocês deixando os ídolos, vocês se converteram ao Deus vivo, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Uma pessoa salva por Cristo, ela deixa os ídolos, irmãos, os ídolos religiosos e os ídolos seculares. Talvez ela lute contra esses ídolos a vida inteira, mas ela não os ama mais, ela os odeia. E ela vive fugindo deles, fugindo dos ídolos. Ela vive numa batalha contra os ídolos, todo dia, para adorar mais a Deus, amar mais a Deus, e cada dia se afastar mais dos ídolos, sejam os religiosos ou os seculares. E hoje os ídolos das pessoas hoje são, piores ídolos são os seculares. Então a pessoa se converteu a Cristo, ela deixa os ídolos, e ela passa a servir o Deus vivo e verdadeiro, servir esse Deus, de multiformes maneiras.